Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa semana de lives aí que a gente está fazendo sobre as áreas tecnológicas do Senai. Vai ser uma série de vídeos, uma série de lives, de forma muito especial que a gente vai apresentar todas as nossas áreas tecnológicas, né? Acontecendo aí às terças e às quintas, tá? E para iniciar, a gente está começando aqui com a área de metal mecânica, falando sobre o curso técnico e eletromecânica, né? Eu sou o professor Lamarck, instrutor do curso técnico e eletromecânica há basicamente 6 anos, e estou hoje aqui com alguns colegas extremamente especiais que vão falar um pouco sobre o mercado do técnico em eletromecânica. E eu vou deixar a palavra agora com o meu colega Rojoel, para ele se apresentar. Boa noite, professor Lamarck. Boa noite a todos, galera. Que a gente vai começar agora essa semana maravilhosa aí com essas lives. E por que não começar com um assunto muito importante, que é a profissão do eletromecânico. Vai ser muito legal, conto com a participação de todos, espero que todos gostem. Eu sou o Rojoel Guzmão, instrutor da área da metalmecânica, do curso de eletromecânica, e estou aqui com o meu amigo Newton, supervisor de manutenção da Cimetro Ciplan. Por favor, Newton, está presente aí, meu amigo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Newton Júnior. Eu estou aqui para poder colaborar um pouco com minha experiência de mais de 30 anos na área de manutenção. Eu tenho formação também em eletromecânica e engenharia elétrica, certo? E hoje eu trabalho na empresa Ciplan como gerente de manutenção elétrica, certo? Estou à disposição para vocês para a gente trocar ideia e, de certa forma, colaborar um pouco aí com a live nossa. Parabéns, Newton, seja bem-vindo. Seja bem-vindo aqui, que hoje vai ser muito bom. Espero. Nós estamos contando com a participação aí de alguns alunos do curso e também de pessoas, né, do público que tem interesse também em saber um pouco mais dos nossos cursos aí. Principalmente hoje, que é o tema da nossa live de hoje, que é o eletromecânico. Bacana, Rojoelmo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de você, Newton, que é um especialista do mercado, vai contribuir muito aí para nós. E nada melhor, né, nós estamos falando hoje aqui sobre o mercado de trabalho do técnico em eletromecânica, e é importantíssimo, primeiro, a gente falar qual que é o cenário, né, da indústria do Distrito Federal. A indústria do Distrito Federal é uma indústria um pouco tímida com relação a algumas outros DRs aí do Brasil, né, alguns outros estados do Brasil, como São Paulo, Santa Catarina, Bahia, né, são estados que têm um volume industrial maior. Mas, mesmo assim, a indústria no DF, ela é relativa, bem participante do nosso PIB, e ela está presente como uma forma de contribuir para a sociedade, principalmente para você, que vai ser aí um futuro técnico em eletromecânica, né? E assim, o que acontece? A indústria do Distrito Federal, ela é basicamente dividida em alguns setores, né? Como a gente está falando do técnico eletromecânico, eu vou me ater aos setores que o técnico, ele normalmente trabalha, né? Os setores industriais que ele normalmente trabalha, serviços industriais de utilidade, representa aí uma média de 22,2%, segundo o dado do Portal da Indústria, disponível pelo Departamento Nacional do Senai, né? Tem também o setor de alimentos, que representa uma fatia de 7,2%, tá? O setor de bebidas, uma fatia de 6%, e o setor de minerais não metálicos, que é uma parcela de 3%, que justamente nosso convidado Newton representa essa parcela de 3%, né? E, assim, no todo, né, o Distrito Federal, ele possui de toda a área industrial, 38,4% disponível aí para o técnico eletromecânica. São serviços industriais de transformação, mineração, né, bebida, alimentos. Nós temos várias indústrias aqui que atuam nessa parte também, se você ainda não conhece, tá? O que acontece? Questão de tamanho, né, nós temos indústrias que são microempresas, né, pequenas empresas, médio e grandes empresas. Sendo que a microempresa tem o maior volume em quantidade de indústrias aqui no Distrito Federal, né, representam em torno de 76,8%. Então, o nosso mercado, juntando com o de microempresa com o de pequenas empresas,
que é de 18,7%, é basicamente de micro e média e pequena empresa, né? Então, são empresas pequenas, que não têm, chegam no máximo 49 empregados aí, tá? Esse é normalmente o padrão, né? Mas tem uma vantagem muito boa em relação a outros estados do país, que é com relação à faixa salarial, né? Dentro do portal da indústria, também tem lá essa informação disponível, e fala que o salário médio do industriário, aquele profissional que trabalha dentro da indústria, está girando em torno de R$ 2.978,60. Atualmente, ocupação de terceiro lugar, tá? Então, um pouco acima da média do país, 7,1% acima da média do país. Isso é uma vantagem muito grande, tá, gente? Isso, né, até motivos aí de um pouco de mão de obra escassa, né? É um pouco complicado achar esse profissional, muitas vezes profissionais bem qualificados, com boa formação, é mais difícil no Distrito Federal, por não ter esse foco industrial, né? E tem uma outra vantagem também, que eu vou até apresentar aqui para vocês, com relação à escolaridade, né? Em torno de 60,5%, segundo os dados também do Portal da Indústria, desses profissionais possuem nível médio, ou seja, têm um nível de segundo grau de formação técnica, tá? E isso está abaixo da média nacional, significa que tem um mercado aí para quem se formar como técnico em eletromecânica, assim como outros técnicos industriais também, tá? Então, né, esse é o nosso cenário, né? E é importante também a gente falar desse cenário, como que o técnico em eletromecânica trabalha. Vou deixar um pouquinho aí o Joelmo falar sobre essa parte, né, contextualizar o técnico dentro da nossa indústria aqui. Tudo bem? Obrigado, Lamar. Pessoal, a gente sabe que em Brasília ela foi projetada para ser ali o polo do funcionalismo público do país. Inicialmente não tinha intenção de ter um polo industrial em Brasília. Tinha sim intenção de ter um comércio forte, né? Mas com cargas d'água, a história vem mostrar para a gente que a indústria ela é também um sistema de desenvolvimento de um estado, né, do município. Então, as indústrias tiveram que se instalar aqui na nossa capital, graças a Deus, né? Porque a gente começou, então, a ter uma proposta de emprego melhor para as pessoas que vinham morar, né, que vinham construir Brasília também. Inicialmente, esse mercado era composto ali de profissionais que vinham de Goiás, vinham ali de Minas, São Paulo, alguns também do Nordeste, Bahia, e a gente não tinha um mercado próprio, um mercado interno. Foi então que o Senai, né, há mais de 70 anos no mercado, o Senai se instalou, né, em Brasília e começou a fazer o papel que lhe cabe de formar profissionais na área da indústria. O técnico de manutenção ele foi um pouco tardio aqui na nossa capital. Ele começou em meados de 2000, 2001, né, para a formação própria do mercado. Mas a gente consegue, né, somos autossuficientes nesse papel, né, do eletromecânico, principalmente, para o nosso mercado interno. A princípio, o mercado ele pedia muito o papel do eletricista e do mecânico. Com a nossa proposta, né, a partir de 2014, 2015, a gente fez, então, o curso de eletromecânica aqui no Senai Gama. E aí, então, a gente começou, então, a fazer, né, a formar profissionais para o nosso mercado. Qual é a inserção desse profissional no mercado? O eletromecânico ele tem funções na quais ele tanto faz um papel do profissional na área da mecânica, quanto um papel do profissional da área da elétrica e automação, às vezes até instrumentação. Então, um papel bastante importante para algumas empresas. Então, é um profissional que consegue, dependendo do segmento da empresa, de sua orientação também, ele consegue fazer, abranger, né, as suas funções dentro do mercado de trabalho. Então, o nosso técnico, que é formado pelo Senai, ele consegue estar trabalhando tranquilamente nas funções de mecânica, de manutenção,
consegue estar trabalhando tranquilamente também como eletricista industrial. Algumas empresas também ele pode estar migrando aí para automação, né? Então está no escopo mesmo da função dele ser planejador, dar manutenções eletromecânicas em máquinas e equipamentos. Ele consegue fazer projetos eletromecânicos. Então o profissional da área de eletromecânica ele é um profissional que tem uma desenvoltura um pouco melhor. Naturalmente, que tem algumas empresas que têm a preferência de estar utilizando o eletricista ou o mecânico, e aí esse profissional vai estar praticamente optando ou estar passando para o segmento da mecânica ou para a elétrica. Porém, tem algumas empresas aqui no nosso mercado que estão dando preferência ao eletromecânico. Vou dar um exemplo para vocês, que é o mercado lá da Bimbo Pumas, né, a empresa de panificação, que está inserida no polo JK, em Santa Maria, que atualmente eles querem que toda a equipe de manutenção seja formada por eletromecânicos. Então, o eletromecânico ele tem a capacidade de desenvolver o trabalho com eficiência por conta de ele ter um entendimento também da mecânica e da elétrica. Ok? É isso mesmo, Lamarck? É isso aí, certinho. Beleza. E só para evidenciar isso aí, galera, eu vou estar chamando aqui um depoimento de um colega, amigo, e também está inserido no mercado de trabalho, o André Alves dos Santos, que ele é líder de manutenção da empresa Brasal Refrigerantes. Vamos. Bacana. Tudo bem com vocês? Meu nome é André, sou líder de manutenção mecânica, sou mecânico industrial formado pelo Senai e engenheiro eletricista. Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre o profissional de eletromecânica e a sua importância. O profissional de eletromecânica desempenha um papel extremamente importante dentro dos processos industriais, na área de manutenção. Ele é o responsável técnico em manter todos os equipamentos e instalações industriais funcionando perfeitamente, realizando manutenções preventivas, preditivas e corretivas. Mas com o passar do tempo e a demanda do mercado, o profissional de eletromecânica deixou de atuar somente na área de execução, passando também a atuar na área de planejamento, projetos e melhoramento dos indicadores do setor. O profissional de eletromecânica é um profissional extremamente capacitado e requisitado no mercado de trabalho. Espero ter aí ajudado a todos. Um forte abraço. Olha que maravilha, né, esse depoimento. O André, ele foi um aluno do Senai, né? Basicamente a gente estudou junto, viu, Lamarck? Então, o André, ele é formado também em engenharia elétrica e hoje ele é um líder de manutenção lá na Brasal Refrigerantes. Então, é um rapaz que conhece muito de manutenção, tanto na parte mecânica quanto na parte elétrica, e ele brilhantemente falou aí um pouquinho, né, da função aí do eletromecânico. Então, a Brasal é uma empresa que trabalha muito com automação, ela tem uma necessidade muito de ter ali os profissionais que entendam de automação, e o eletromecânico é um profissional que atende muito bem essa área, né? Então, você consegue ter aí um desenvolvimento muito bom do eletromecânico, que é o conhecimento já praticamente que o curso já mostra para ele, né? Conhecimento de várias situações, a gente chama de situação de aprendizagem, que é onde a gente consegue ter ali uma aproximação muito real, né, do mercado de trabalho, que é o que o nosso amigo aqui, Lamarck, vai falar um pouquinho mais tarde aqui para nós. Lamarck, fala um pouquinho aí, Lamarck, sobre o perfil do curso de eletromecânica aí que o Senai oferece e que é copiado por muitas instituições de ensino aí. Com você, Lamarck. Bacana, Rojo, obrigado aí. Eu vou até aproveitar um tempinho até para voltar um pouco àquela questão que a gente estava falando, né, Rojo? A gente falou um pouco do perfil nosso da indústria e nós vimos que a indústria do DF, ela é composta basicamente por pequena e microempresa, né? E dependendo do tamanho da empresa, a visão desse técnico, ele muda um pouquinho. Aí eu queria até deixar só um pouquinho aqui o Newton dizer para nós sobre essa visão, porque ele vem de uma empresa de grande porte, e ele pode dizer um pouco dessa visão do eletromecânico ali na empresa de grande porte, né? E aí a gente vai ter uma referência aí com relação ao vídeo que a gente expôs aqui. Newton, fala um pouquinho aí para a gente aí sobre essa questão do técnico lá.
Tá certo, Lamarck. Um detalhe assim que eu achei interessante nos comentários que eu vi, tanto do Joelmo como do André, que fez o vídeo, é interessante o seguinte: na indústria, na grande indústria, a gente tem essa questão da particularidade. Você tem um mecânico e tem um eletricista, porque você trabalha com grandes instalações e você precisa de ter especialistas, tanto na parte de automação, instrumentação, elétrica, principalmente elétrica potência, você precisa ter os especialistas, né? Você vai trabalhar numa subestação, vai trabalhar numa grande automação, com plantas com vários tipos de redes, você precisa ter aquela pessoa que se dedica especificamente àquela ciência, né? Àquela área. Mas tem outras, como falando sobre o eletromecânico, a gente também tem várias oportunidades que tem máquinas que elas são mistas, e são máquinas próprias ali para determinada parte do processo. Nós hoje na Ciplan temos 2 eletromecânicos trabalhando ali que trabalham junto com a equipe da elétrica, mas se ele não tivesse a formação de eletromecânico, a gente teria problema porque são máquinas que são mistas. Exemplo que nós temos lá, uns analisadores de gás, sondas de análise de gás, onde você tem muita parte pneumática, certo? E automação, instrumentação, tudo misto ali, certo? E é uma máquina relativamente pequena. Então, se você colocar 2 profissionais trabalhando juntos ali, você teria problema para você integrar essas 2 pessoas, com os conhecimentos das 2 pessoas, né? E até o espaço físico seria pequeno para essas 2 pessoas estarem trabalhando ali, fazendo a preventiva, fazendo a preditiva, a corretiva, seria problema por causa de questão de espaço também, e também como a fábrica roda 24 horas, se durante 24 horas tivesse que ter 2 profissionais, você teria o dobro de colaboradores ali trabalhando, só para fazer manutenção nessa máquina específica. Certo? Então, para você trabalhar na parte de instrumentação de analisadores, por exemplo, nós temos ali um técnico eletromecânico que fez o curso do Senai, certo? Tem mais ou menos 2 ou 3 anos que ele formou, e é um exemplo ali de sucesso do curso eletromecânico do Senai, porque é um profissional assim que é referência para nós, conhece mesmo a área dele, gosta da área, cuida bem, e a gente teria dificuldade se não tivesse um eletromecânico ali. Outra parte também da manutenção que eu vejo que é muito interessante você estar utilizando a mão de obra do eletromecânico é quando você fala em máquinas elétricas, exemplo, um motor elétrico. Dificilmente você vai fazer manutenção em um motor elétrico sem ter um conhecimento profundo de manutenção mecânica. Você tem rolamento, você tem os torques certos, tem os ajustes, tem que fazer do motor, tem as ferramentas específicas ali que é de mecânica mesmo, que você tem que trabalhar. Então, você tem que conhecer a parte mecânica também. E é uma máquina elétrica, né? Então, eu vejo aí que o curso de eletromecânica, até nas grandes indústrias, sempre sobra oportunidades. E nas pequenas, eu acredito que é o carro forte mesmo, porque numa indústria menor, o empresário ele vai ter dificuldade de estar dobrando a equipe dele para ter 2 funcionários. Se você tiver um que consegue atender e que resolve os problemas da indústria, é interessante. Certo? Talvez num turno você tenha dificuldade de colocar 2 profissionais por turno, uma empresa que roda ali 24 horas. E você tendo um profissional que conhece as 2 áreas, né? E consegue resolver os problemas e manter os equipamentos ali com a disponibilidade desejada, isso é interessante. Certo? Eu falo isso porque... Sim. Uma área muito interessante que trata até de equipamentos eletromecânicos também é a área de ensacadeiras, né? As ensacadeiras ali, nas paletizadoras, são praticamente máquinas eletromecânicas, não é isso? Isso, tem várias máquinas dentro do processo da indústria sementeira, né? Que precisa ali de você ter a integração das 2 áreas, né? Por exemplo, na ensacadeira você tem muitas máquinas pequenas que, se você tiver um eletromecânico, vai colaborar muito, certo? Porque, por exemplo, você chega lá no Radmate, você chega numa paletizadora, você chega numa ensacadeira, embora hoje, como você tem muitas máquinas, a gente ainda consegue ter ali os 2 profissionais trabalhando juntos. Porque se for só uma máquina só, aí você colocar ali 2 pessoas, você teria ali um excesso de recurso. Mas lá na realidade nossa, da Ciplan, como você tem muitas linhas, a gente ainda utiliza a mão de obra ali separada. Você tem um eletricista que trabalha na expedição, certo? E da ensacadeira, e tem um mecânico que também trabalha na expedição e ensacadeira. Aonde a gente utiliza aí o eletromecânico nessa área, eu diria que seria na função de operador mantenedor. Inclusive, a gente, até por falta de mão de obra, nós até capacitamos alguns colaboradores, eu digo, foram mais de 10 colaboradores,
porque quando a gente começou a desenvolver o trabalho lá, a questão de trabalharmos com o operador mantenedor, a gente não tinha mão de obra no mercado que pudesse cobrir essas vagas. O que nós decidimos fazer? A gente resolveu capacitar os colaboradores que já tínhamos na fábrica para eles terem conhecimento tanto elétrico como mecânico. Aí nós montamos 2 turmas, certo? E demos treinamento, foram coisas de aí, um período de mais de 3 meses, onde a gente tinha o treinamento dentro da Ciplan, com os profissionais da Ciplan. Eu mesmo ministrei o curso na área elétrica, teve outro engenheiro lá da parte mecânica, que era o Marcos Zélio, que ministrou para o pessoal da mecânica, e a gente conseguiu capacitar esses profissionais dentro da empresa, que é uma abertura que você tem também na ANR, nas normas regulamentadoras nossas, que caso você já tenha um profissional que tem conhecimento e ele só não tem formação, se você tiver um profissional lá que seja capacitado, ou um profissional que seja formado, tenha curso e tenha como pegar e qualificar esse pessoal, capacitar esse pessoal, você pode fazer isso internamente, certo? Então, através dos recursos internos da Ciplan, com o nosso pessoal, a gente fez a capacitação dos colaboradores por não ter no mercado a quantidade de profissionais que precisávamos nessa área da ensacadeira e expedição. É exatamente isso mesmo, né, Nilton? O Senai, como uma escola, ela habilita, né? E a empresa capacita o funcionário, ou seja, molda da maneira que ela acredita que vai ter um melhor desempenho do profissional. Perfeito, exatamente. O termo correto a se colocar nesse momento é isso. Um profissional que seja habilitado, que para poder habilitar esse profissional, você precisa de uma instituição do nível aí do Senai para poder habilitar o profissional, e esse profissional habilitado, após se registrar num conselho, no tipo CREA, por exemplo, esse profissional ele tem a lei da abertura dele capacitar um profissional que não tenha qualificação, que não tenha um curso, que não seja habilitado, né? Eu acho que a empresa, esse plano, por exemplo, enxergou essa oportunidade e, em virtude do mercado ainda não ter os profissionais que iriam abraçar essas oportunidades que esse plano estava abrindo, a gente optou por capacitar. Inclusive, até me lembrei aqui, aproveitando o debate, outra área também muito importante para a gente trabalhar com o técnico eletromecânico é na área de utilidades. Porque a área de utilidades você trabalha com pressão, trabalha com temperatura, trabalha com ar comprimido, né? E com filtros. Então, o profissional que é interessante para trabalhar nessa área seria o eletromecânico. Hoje, na Ciplan, você tem um especialista. Uma empresa grande, igual a Ciplan, na área de utilidades, você tem um especialista. E esse especialista também, nossa, ele não é eletromecânico. E a gente também está capacitando para ele poder conseguir fazer as intervenções dele. Por exemplo, um compressor. É uma máquina que usa em várias indústrias, o compressor. E ele é uma máquina eletromecânica. Você tem a parte lá, tem o motor elétrico, você tem a instrumentação do compressor, tem a mecânica, uma mecânica bem robusta, certo? Mas se o mecânico vai trabalhar para fazer um ajuste no compressor, aí tem, por exemplo, um pressostato lá que está com falha, ou você tem um relé que desarmou, você tem um comando que não está ligando, um HM que não tá configurado. Se você, cada vez que você fazer isso, chamar o eletricista lá, você termina ali tendo dificuldade de estar disponibilizando, né, o pessoal da elétrica, e também é um recurso que você deixa de aproveitar em outro lugar. Então, na área de utilidades também eu vejo aí como sendo uma oportunidade boa também, uma oportunidade forte para o técnico eletromecânico, porque ele conhece todas as ciências, né? A parte de pressão, geração de energia, né? Ar comprimido, não é isso? Exatamente, Nilton. Exatamente. Eu acho que tocou num assunto aí extremamente importante, que é toda a bagagem técnica que esse profissional ele carrega, né? E isso é como o Rojoelmo já falou, a instituição ela tem que ter peso, ela tem que ter condições técnicas, né, profissionais que conheçam, recursos como laboratório para poder disponibilizar todo esse conhecimento, né. Só nesse bate-papo aqui pequeno a gente já falou da parte elétrica, a gente já falou da parte de fundamento físico, fundamento elétrico, né, máquinas no geral. E até isso eu já vou até puxar o gancho para a gente falar sobre como que esse profissional é formado, né? Porque talvez a pessoa tá nos ouvindo aqui, está interessado, mas aí está se perguntando, mas gente, como que esse profissional ele é formado, né? Para ter todo esse conhecimento, para ser tão abrangente, tão versátil e conseguir trabalhar em tantas linhas diferentes. Aí eu vou falar um pouquinho agora para vocês sobre como que é a formação
do eletromecânico, segundo o itinerário formativo do Senai, né? O curso técnico eletromecânico, gente, ele é, do nosso itinerário formativo, é o mais extenso. Por quê? Porque ele vai trazer conhecimentos de elétrica e ele vai trazer conhecimentos de mecânica para consolidar um profissional com um objetivo muito específico, atuar mais na linha de frente de gestão e manutenção, da manutenção, né? E também na operação da manutenção, montagens e projetos, né? Esse profissional tem condições de atuar nessas linhas, tanto de máquinas operatrizes, como de máquinas de utilidade, como também em parte de automação industrial, né? Como parte de eletropneumática, pneumática, hidráulica e por aí vai, né? E assim, como que funciona a formação dentro do cenário desse profissional? Normalmente não, né? Todos os Senais, eles trabalham de toda forma, né? No Brasil inteiro, mas assim como a maioria dos outros cursos técnicos, a gente tem 4 módulos, sendo um introdutório e 3 específicos. O introdutório vai trabalhar todas essas bases que o Newton comentou aqui, né? Fundamentos como torque, pressão, corrente elétrica, todas essas bases eletromecânicas, fundamentos técnicos e científicos vai ser trabalhado nesse módulo, né? E depois, logo em seguida, ele já vai mais para a parte de montagem e fabricação mecânica, para entender como que funciona operações de usinagem, operações de montagem, como que isso de fato acontece, né? Entender sobre ferramentas, processos, né? Logo em seguida vem para o módulo específico 2, que é a parte de manutenção, onde esse profissional ele vai conhecer as técnicas de manutenção, gestão da manutenção, entender sobre os pilares, né, de engenharia de confiabilidade, né, voltado para a manutenção, e aí ele vai ter toda essa base, né, tanto de prática quanto também teoria, no módulo específico 2, e por fim o último módulo, o quarto módulo, que é o módulo específico 3, que esse profissional ele vai aprender sobre projetos, né, e aí ele vai entender um pouco sobre gestão de projeto. Tem uma unidade curricular que é bem interessante, que é o fechamento do curso, né, que é uma unidade onde ele vai propor um projeto de inovação. Muitas das vezes, nessa linha, né, nessa altura do campeonato, o aluno ele já está praticamente finalizando o curso, e aí ele tem a oportunidade de estar estagiando, ou já atua dentro de uma indústria, vê uma oportunidade de melhoria, e ali ele pode trazer para dentro do Senai, né, utilizar laboratório, utilizar os instrutores, utilizar as várias outras áreas de gestão, segurança do trabalho, para ter esse suporte para propor um projeto, né? E aí ele conclui esse curso. E aí a gente pensa assim, a gente viu que a quantidade de atuações, de linha de frente que esse profissional atua. E por isso, né, tem várias denominações, assim, eu acho que podemos dizer, vários cargos, né, que esse profissional pode atuar. A gente acabou de ver um líder, né, de manutenção, mas pode ter outros nomes. Eu trouxe até aqui um pouco aqui para a gente, né, para a gente entender. Também ele pode atuar na indústria como mantenedor de máquinas e equipamentos eletromecânicos, pode atuar como planejador da manutenção, voltado mais para a área de gestão, PCM mesmo, né, planejamento e controle da manutenção. Ele pode atuar como um técnico em eletromecânica, no sentido de que ele vai usar a função de técnico, usar a função do conselho mesmo, né, o escopo do conselho do técnico, para poder atuar. Ele pode ser um vendedor técnico por conhecer máquinas, conhecer princípios, conhecer operações, conhecer de manutenção. Ele pode também auxiliar na venda técnica, né, é um profissional qualificado para isso também. Ele pode ser um assistente, né, de manutenção, pode ser um comprador técnico, aquela pessoa que entende de nomenclaturas, entende de dimensionamentos, e aí ele pode atuar nessa parte também, e ele pode ser também um consultor autônomo de manutenção. Então, a gente está vendo que o foco do eletromecânico é a manutenção em si, né? Ele é um profissional extremamente versátil, porque o foco da formação dele é a manutenção eletromecânica, né? Ele atua nessas duas vertentes, tá? E o que acontece, né? E fica aquela pergunta, como que esse profissional, como que eu,
tenho interesse de fazer esse curso, como que eu posso chegar no Senai e entrar no Senai, né? Para o curso técnico eletromecânico existe pré-requisito, assim como outros cursos, tá? Tem que estar de olho nisso aí. Mas, como é um curso técnico, você tem que estar cursando ou ter concluído o ensino médio para entrar como aluno do curso técnico eletromecânico, tá? E, né, nisso aí a gente tá com uma excelente oportunidade, né, Rojoelmo? Acho que tem muitos aí que eu acho que nem conhece, né? Que muitos dos nossos cursos hoje são gratuitos. Olha que interessante, né? A comunidade não sabe, né, que os nossos cursos são, a maioria são gratuitos, né? E eu vou até apresentar aqui para vocês agora a página de onde você pode ver os cursos que o Senai tem. Cursos de várias modalidades, não só técnico, né? Você tem várias outras modalidades. Então, aqui está apresentando aqui, esse site, gente, é a loja, você pode digitar aí no Google aí, www.mundosenai.com.br/DF. Você entrar no Distrito Federal aqui do DF, tá? E o que acontece? Aqui embaixo, aqui, se você abaixar um pouquinho, você já vai ver as várias modalidades. Você pode fazer uma pesquisa ali em cima por área, você pode fazer uma pesquisa mais refinada, mas você pode abaixando a página e você vê aqui, ó, já inicia mostrando qualificação profissional. Você pode ver que já inicia aqui mostrando cursos gratuitos e tem alguns outros cursos que eles são pagos, tá? Nós temos também cursos de aperfeiçoamento e especialização profissional, tá? Tem vários cursos aqui. Nós temos cursos de iniciação profissional, são cursos muito rápidos, tá, gente? São cursos focados para você iniciar a vida profissional. Então, eu sou um jovem, não conheço, tenho uma curiosidade para fazer esse curso aqui, tem lá a iniciação profissional para você fazer, beleza? E tá aí as áreas, né? Você pode pesquisar por áreas também, tá? Eu quero uma área automotiva, eu quero uma área de alimentos, beleza? E você pode fazer. Para você fazer a matrícula, é só você clicar naquele banner, no banner do curso que você gostou, e faz a sua matrícula, e logo que a turma fechar em quantidade de pessoas que têm interesse, ele já entra em contato com você, para você ir para a unidade e efetuar a sua matrícula, tá? Então fica aí o convite para todos aí, beleza? Ô, João, eu vou passar aí a bola para você, tá? Para você dar uma continuação aí. Falei um pouco sobre o curso. Ô, Lamarck, peraí. Esse curso é bom demais, cara. Ele é muito bom. Porque, olha só, eu quero que você me fale assim, se pode ou não pode. O eletromecânico pode ser o operador de máquinas? Pode sim. Ele pode ser um mantenedor? Pode. Ele pode ser um mecânico de máquinas? Pode também. Ele pode ser um eletricista industrial? Sim, tem condições de virar um eletricista industrial. Ele pode trabalhar no planejamento da manutenção? Pode ser um planejador, assim como a gente já falou. Ele pode ser um lubrificador? Pode também. Cara, é muita coisa. Ele pode ser um líder de equipe? Pode. A gente acabou de apresentar um livro aqui, né? Nossa, o que é isso, né? É uma maravilha esse curso, cara. É uma maravilha. Sem contar que ele tem conhecimentos de soldagem, de eletropneumático, eletrohidráulica. Cara, é um curso muito bom. É um curso muito bom, né? Então, acredito que hoje tem diversas áreas na manutenção, e esse curso ele te habilita, né? Na verdade, você trabalhar em diversas áreas da manutenção de uma empresa, sem contar em outras áreas em particular, como você falou, de compras, né? Então, é um profissional que vai estar ali muito ligado a elementos mecânicos, elétricos, peças, né, componentes, então ele vai estar bem afinado aí com a área de compras. É muito bom esse curso. Lamarck. Acho que ele poderia aproveitar, Rojo, para falar um pouco mais do curso, mas na visão de uma outra pessoa, né? Nós temos um convidado que vai falar um pouquinho para a gente aqui, vou até pedir para mostrar para o pessoal ele falando um pouco sobre o técnico eletromecânico dentro da indústria, né, que é o Paulo Silva. Ele é coordenador de manutenção da Cristalina Alimentos, né, que faz alimentos da marca Fugini, né, aí vocês vão conhecer melhor, né. Roda aí para a gente ver ele falando sobre o técnico eletromecânico, por favor. Olá, pessoal, sou o Paulo Silva, sou coordenador de manutenção da empresa Cristalina Alimentos.
indústria fabricante dos produtos da marca Fujin. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o técnico em eletromecânica. Este profissional, ele trabalha normalmente na indústria. Mas normalmente, por quê? Por se tratar de um profissional com perfil dinâmico, ele não precisa se limitar a trabalhar apenas na indústria. Porém, é a sua área de maior atuação. E nós, gestores de manutenção, temos um olhar diferenciado para esse profissional. Por quê? É um profissional que consegue trabalhar com essas duas ciências que ajudam as indústrias a produzir. Que ciência é essa? A elétrica e a mecânica. O profissional da área de eletromecânica tem a capacidade de projetar e instalar sistemas de controles eletroeletrônico, eletropneumático, eletrohidráulico, eletromecânico e desenvolve projetos elétricos, projetos mecânicos e executar atividades que envolvam controle de processo. Então, para nós gestores, o profissional da área de eletromecânica é um profissional muito bem requisitado, muito bem visto aos olhos dos gestores. Bacana. Muito interessante, né? Muito interessante. Como você falou, Lamarck, a visão do mercado, ela conta muito. Ela fala o que o curso significa. Então, o técnico formado, ele realmente vai galgar a experiência no mercado de trabalho. Então, as empresas que vão realmente recrutar esses profissionais e vai naturalmente dar oportunidade para ele realmente se formar. Então, vai ser capacitado pela empresa, na qual a empresa dá esse segmento para ele. O que a gente habilita, né, são as várias segmentos que ele pode estar adentrando. E eu estava até me esquecendo, Lamarck, nós temos também áreas, tanto na automação, como sistema de fechado CFTV, placas solares e também refrigeração, né? Nós temos até vários alunos que é da área da refrigeração, né? A questão aí de sistemas de ar-condicionado e tudo mais, que também o eletromecânico ele consegue, né, tá atuando nessa área perfeitamente, não é isso? Com certeza, com certeza. Essa vertente, né? A gente tem muitos alunos realmente que são da área de refrigeração, que vêm para o curso Técnico Eletromecânica para ter um conhecimento melhor sobre os princípios, né? Ter uma certificação técnica também, né? Uma habilitação técnica aí nessa parte, né? Então, gente, isso aqui foi muito bom para a gente poder ver, né? Sobre o perfil do profissional dentro da indústria, qual que é o perfil de formação, como que esse profissional é formado, né? A gente comentou um pouquinho. E fica também a ressalva, assim, né? Tudo que nós estamos falando aqui é o foco industrial, né? Escopos mais detalhados precisa aí verificar com o conselho técnico, né? Então, até para a gente poder adiantar aqui, né, Rojoelma, eu vou direcionar a pergunta agora para o Nilton, que o Nilton vai conseguir responder até melhor para a gente essa questão e para quem está nos assistindo, sobre a questão do sucesso, como que esse futuro estudante, aspirante estudante, ou aquele que já está estudando, ou que tem interesse de trabalhar na área, pode alcançar o sucesso como um atuante no mundo aí da eletromecânica, como um técnico em eletromecânica. Eu gostaria que o Nilton aí mostrasse para a gente, falasse um pouquinho sobre essa parte, né? Até para direcionar quem está aí nos cursos, quem tem vontade de entrar e fazer o nosso curso técnico. Muito bem, Lamarck. É um assunto bastante abrangente. Você tem até que fazer um filtro aqui nas ideias para poder deixar o pessoal aí entender os assuntos, né? Porque durante os comentários que o Lamarck estava fazendo, eu vi ele falando, usando muito a palavra foco, né? O foco do curso é você abrir as oportunidades de várias áreas. Ou seja, o foco do curso, na verdade, é não ter foco, né? Abrir o leque ali para a pessoa poder aprender várias ciências, tem vários aprendizados, e o campo de atuação realmente é muito amplo. Um dos campos aí que o Rojoelmo citou agora no final, que eu achei super interessante, é o da parte de refrigeração.
realmente, na refrigeração, a gente tem muita oportunidade no mercado para profissionais que sejam qualificados e conheçam exatamente as duas ciências, porque você vai comprar um sistema de refrigeração, ou você vai trabalhar e dar manutenção no sistema de refrigeração, você tem que ter o conhecimento das duas áreas, mecânica e elétrica, porque é uma máquina mista, né? Uma máquina eletromecânica. O pessoal que trabalha com ar-condicionado tem que saber sobre compressão, saber sobre o processo físico lá de compressão e troca de temperatura dos gases, que eu acho que essa é uma matéria que o curso também abrange. A parte de automação também, para você poder fazer os controles desse sistema, controlar a temperatura, controlar as válvulas, né? Aí, essa parte aí de refrigeração é uma parte muito importante para a atuação do técnico eletromecânico, que é uma área ímpar ali, onde realmente tem muita carência de bons profissionais e o curso de eletromecânico abre aí muita oportunidade nessa área também. Eu trabalho lá na Ciplan, nós temos 4 eletromecânicos trabalhando na área de refrigeração. E aí a maioria deles não tem curso, e estão buscando, se preparando para poder fazer o curso, porque geralmente as pessoas são simplesmente capacitadas, né? Elas chegam no mercado de trabalho sem conhecimento, e aí elas se apoiam em algum profissional que já tem um certo conhecimento e vai aprendendo ali no dia a dia o que fazer. Mas se já chegar com habilitação, né, com curso técnico, com conhecimento, com certeza esse profissional vai ter muito mais sucesso e vai ter muito mais oportunidades na carreira profissional dele, certo? Então, a parte ali de refrigeração é uma área muito importante. Outro ponto também, outra área também muito interessante para o técnico mecânico é na parte dos sistemas de pesagem, onde você tem as máquinas que fazem pesagem de equipamentos. Por exemplo, ali na Ciplan, nós temos ali os dosadores de combustível para os fornos. Nós temos 2 sistemas de dosagem diferentes e é uma máquina eletromecânica mesmo, certo? Se você não tiver um profissional que conheça bem de mecânica para poder medir folgas, fazer ajustes, conheça a parte de instrumentação para poder estar medindo os instrumentos, saber se a leitura do processo está sendo feita, está correta, tem que saber da parte elétrica, porque tem motores de potência considerável ali para poder estar trabalhando e fazendo a manutenção deles, né? Então, na área de sistema de pesagens também é muito interessante a utilização do técnico eletromecânico. E hoje eu utilizo um técnico eletromecânico formado no Senai nessa área, que é a parte lá de sistema de pesagem, que o pessoal trabalha lá com correias transportadoras, sistema de pesagem, trabalha com válvulas rotativas, ou seja, tem muita oportunidade aí para o técnico eletromecânico dentro da indústria. É isso aí, Lamar. Isso, exatamente. Ok. Ô Newton, fazer uma pergunta também para você, para a empresa. Recentemente, a gente teve uma turma formada, né, composta só por colaboradores da Ciplan. Queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa iniciativa de vocês estar qualificando os colaboradores da empresa e qual foi a ideia de fazer com que várias áreas formassem essa turma aqui no Senai. Qual foi o intuito disso tudo aí? Tá certo. O objetivo, acho que é uma troca de valores ali, né? Porque dentro da Ciplan, como eu já comentei anteriormente, a gente tinha carência de mão de obra, certo? Aí eu acredito que essa ideia partiu do nosso chefe de manutenção, o gerente de manutenção, que é o Flávio Mendes, juntamente com recursos humanos, que eles se juntaram, trocaram ideia, viu sobre a questão das oportunidades que nós tínhamos de mão de obra dentro da indústria e o que ganharíamos se a empresa investisse na formação dos seus colaboradores, certo? Então foi feito um projeto, se eu não me engano, foi o projeto Crescer, o nome do projeto. Esse projeto durou cerca de 2 anos e foi feito uma turma, um trabalho em conjunto com o Senai, né, que foi criada uma turma específica para a Ciplan, e desses profissionais, muitos ficaram na Ciplan e outros conseguiram outras oportunidades em outras empresas também. Então, foi uma coisa assim que eu vejo um trabalho que é um trabalho social muito interessante, né? Porque você capacitou profissionais e foi muito útil para nós, inclusive do meu quadro de colaboradores. Eu tenho 2, que eu citei, são 2 profissionais, eu tinha 3, um deles conseguiu oportunidade melhor, resolveu seguir outros caminhos, né? E saiu da empresa, mas uma oportunidade que ele encontrou, ele mesmo decidiu sair. E tem mais 2 que eu falo que são exemplos de profissionais que, se vocês quiserem até um dia fazer um trabalho com eles, eu posso mostrar que são profissionais excelentes.
formados ali pelo Senai e que realmente têm dom para aquele trabalho, certo? Aí são exemplos positivos que a gente tem dentro da Ciplan, tanto o trabalho de formação, né, que a gente foi feito em conjunto com o Senai e os recursos humanos da nossa empresa, e também com exemplos assim, após curso, que são os profissionais que temos hoje em dia, que são importantes para a empresa, e eu acredito que até para a sociedade também é interessante ver esses exemplos aí de sucesso, de um trabalho bem feito, né? Com certeza. Eu me lembro muito bem dessa turma, foi uma turma que me marcou muito, Nilton. A gente, na verdade, se conheceu por conta dessa turma, né? Isso. Há um tempinho atrás aí. E eu lembro que essa turma foi uma turma, assim, excepcional, pessoas incríveis, e o trabalho que a Ciplan fez, né? Igual você está falando, é um trabalho social, né? De dar essa oportunidade, né, essa capacitação para eles. Teve alguns que depois eu fiquei sabendo aí que galgou outras oportunidades, foi para cidades aí longe, né, trabalhar, se desenvolver. Eu fico muito feliz de ver esse sucesso, né? E o nosso nível de sucesso aqui nos cursos aqui é relativamente bom, tá? Até por conta dessa questão da perspectiva de mercado, né? E eu queria até emendar uma pergunta aqui do foi do Edson Tavares Borges, tá? Ele fez essa pergunta, uma pergunta sobre questão do mercado. Vou até passar a bola para você, viu, Nilton? Vou jogar outra bomba aí. Ele perguntou o Não seguinte: sou bom de bola, não, mas eu tento. essa aqui vai ter que matar no peito. Qual é Tá o bom. nível de expectativa da absorção dos futuros técnicos eletromecânicos para o DF? O que você vê aí dentro lá da Ciplan, dos contatos que você tem? Sim, eu digo, nós temos muitas oportunidades. O mercado, ele, principalmente aqui em Brasília, ele ainda é um pouco, não tem muita disponibilidade de mão de obra. Eu acredito que é aquela questão, você tem mais ofertas do que procura. Exemplo disso, respondendo ao nosso amigo, lá na Ciplan a gente ainda capacita profissionais, que o que seria o capacitar, você pegar profissionais que não têm qualificação, né, que não foi habilitado por uma instituição como o Senai, que não tem um curso, e você resolve treiná-lo dentro da empresa, certo? A gente ainda faz isso. Esse ano ainda eu estou trabalhando, eu falo assim, o técnico nosso que trabalha na área de utilidades, ele está sendo capacitado lá dentro da empresa. Por quê? Porque quando nós vamos no mercado, a gente não encontra profissionais com o perfil do colaborador que nós já temos dentro da empresa e que não tem a qualificação. Então, se torna mais apropriado, ou seja, é melhor para a empresa ainda qualificar esse pessoal. Os profissionais que nós temos na empresa que são habilitados, eles terminam assumindo responsabilidades maiores, que na verdade essa responsabilidade seria da instituição, né? Uma forma mais legal de se fazer a preparação do profissional e tornar o profissional independente, porque pela legislação, quando a empresa tem um profissional habilitado que capacita alguém dentro da empresa, ele é responsável pelos acertos e erros daquele profissional. É diferente quando você tem um profissional que é qualificado e habilitado até, ele é responsável por si mesmo, certo? Ele faz as atividades e é uma pessoa independente. Quando você tem um profissional que é qualificado, que é o exemplo que nós temos muitos na Ciplan ainda, ele se torna dependente de um profissional que é habilitado, que o capacitou. Ele só pode trabalhar sob a supervisão daquele colaborador. Quando o colaborador se ausenta, você vai gerar ali um passivo dentro da empresa, um problema na empresa, você vai ter que contratar outro profissional para poder qualificá-lo novamente. O processo termina se inicializando novamente, que quem chega vai ter que conferir. Quem vai habilitar, ele quer ter a certeza que aquele profissional que está delegando aquelas atividades tem capacidade de executá-la com segurança e com sucesso, sem causar nenhum problema para ele próprio, para o próprio profissional e nem para a empresa. Então, se você capacita alguém e esse profissional que capacitou ele se ausenta da empresa, quando você contrata outro, você começa um processo novo, né? Então, esse é o problema. Isso acontece exatamente por isso, porque ainda temos oportunidades dentro da indústria e o mercado, né, os profissionais que estão disponíveis ainda não conseguem preencher essas vagas. Ou seja, a oferta ainda é maior que a procura.
Bacana, bacana. Ô Newton, aproveitando esse gancho aí que você falou sobre até a capacitação de alguns colaboradores lá pela empresa, vamos falar um pouquinho aqui para os nossos alunos, né, futuros profissionais aí no mercado de trabalho. Lá na Ciplan, hoje, é uma empresa praticamente grande aqui em Brasília, né, não só de nome, mas extensão Fabril, né, o campo Fabril dela bastante grande, porque trabalha também com mineração. Mas, assim, o profissional recém-formado que vai tentar uma vaga numa empresa como a Ciplan, quais são o caminho, no caso, ele adentrou agora na empresa, recém-contratado, mas ele não tem muita experiência de campo. Então, quais são as classificações, os caminhos que esse profissional vai andar ali na empresa, ou na parte elétrica, ou na parte de automação, instrumentação, ou na parte mecânica? Tá certo. João, dentro da Ciplan, a gente tem um plano lá de cargos e salários, então cada função você tem uma hierarquia. Geralmente, quando você pega um profissional que é novo, ele entra como técnico 1. A nossa graduação técnica é técnico 1, 2 e 3. O 3 é o que tem mais experiência e o que já é consolidado aí na profissão dele, certo? Então, quando vamos contratar um profissional que é novo, quando abre-se uma vaga, a gente procura, primeiramente, dar oportunidades para os colaboradores que já estão dentro da empresa. Exemplo, eu tenho no time lá 5 técnicos de manutenção 1, certo? Que está trabalhando conosco há 3, 4 anos. Quando se abre uma oportunidade nova, esse profissional geralmente passa para técnico de manutenção 2 e eu abro outra vaga para o técnico de manutenção 1, que essa vaga já é aberta para profissionais novos, os entrantes no mercado. Por exemplo, alunos recém-formados, certo? Inclusive, os colaboradores que eu tenho trabalhando na indústria hoje, eles entraram, formaram e trabalhavam em áreas diferentes, inclusive um trabalhava de operador de máquinas e entrou na área de manutenção elétrica para trabalhar na manutenção elétrica, porque se formou, ou seja, era um profissional habilitado, tinha qualificação, né? E como era um curso que a gente acompanhou desde o começo, a gente abriu oportunidade para eles e foi caso de sucesso. Eu tenho outros exemplos de profissionais também que começaram como eletricista 1 e hoje começaram como técnicos de manutenção 1, que hoje são técnicos de manutenção 3, são os top lá da manutenção elétrica, que também fizeram o curso Senai há cerca de 10 anos atrás. Eu acredito que teve um curso no Senai aí que formou vários profissionais, e desse grupo eu tenho, se eu não me engano, no momento eu me lembro de 3 ou 4 colaboradores que graduaram no Senai. Temos no meio deles até fizeram curso superior, formaram em engenharia elétrica também e trabalham conosco lá. Ou seja, para os entrantes do mercado, a Ciplan também abre muitas oportunidades. Ótimo. Bacana. Eu gostaria até de emendar aqui, rapidinho, João, só para não perder o gancho, né? É muito empolgante esse assunto, né, Lamarck? Dá para a gente falar aqui várias horas sobre isso aí, né? O que acontece? O Josimar fez um comentário aqui, né? O Josimar é até o meu aluno aí do curso em eletromecânica, né? De uma turma nova, né? E aí ele comentou algo aqui que eu acho extremamente pertinente para isso que a gente está falando, né? Ele falou que ele já está no mercado de trabalho, né? Já atua como mecânico de manutenção, né? E ele está fazendo curso técnico para se manter atualizado no mercado de trabalho. E eu acho que isso é algo até que os que já estão no mercado de trabalho têm que se atentar, né, Newton? Porque existe uma certa preocupação das indústrias e das empresas de qualificar o profissional para a atuação que ele está fazendo. Não deixar mais ali uma pessoa que aprendeu no fazer e ele não tem nenhum documento, não tem nenhum curso que comprove aquela habilidade dele ou que vem para somar, né? Como que você vê, Newton, com relação a essa questão da atualização hoje? A gente já sabe que é pertinente, mas eu gostaria que você falasse um pouco aí sobre essa questão. A ideia que eu tenho sobre isso, Lamarck, é o seguinte: cada profissional ele tem uma carreira e cada profissional, de acordo com suas escolhas, ele é responsável pelo sucesso ou pelas dificuldades que ele vai ter na carreira dele. Então, eu digo o seguinte: a parte de conhecimento, de formação,
ela é muito importante, assim como a questão das habilidades, que seria como eu digo, habilidades seria as tarefas que a pessoa conhece e que está intrínseca a ele mesmo, que ele consegue fazer diferente dos outros, certo? Por exemplo, você tem um profissional, você contrata 2 eletricistas, você tem um eletricista que ele tem muita habilidade ali com parte eletrônica, instrumentação, que eu posso dizer que seria uma característica natural dele. Ele já tem aquela característica natural e desenvolve aquela característica natural, mas se além da característica natural, as habilidades que ele tem, ele consegue ter uma formação e uma graduação técnica melhor, com certeza, na hora dele construir essa carreira dele, ele vai ter mais oportunidades e acredito que vai ter mais sucesso também. Então, se você está construindo sua carreira, um dos caminhos para você conseguir mais oportunidades é você adquirir mais conhecimento, certo? Mais experiência, aperfeiçoar suas habilidades. Por isso que quando a pessoa faz um curso, pode ser em qualquer área, eu acredito que a instituição passa informações para ele. Agora, o conhecimento é onde você realmente consegue aplicar aquelas informações e você transforma aquilo em conhecimento. O exemplo aí do técnico mecânico, você vai formar ele em 2 ciências, e eu tenho experiência até particular que talvez as pessoas ela tenham um dom para uma daquelas ciências maior que o outro. Ele vai escolhe o caminho, por exemplo, o técnico mecânico ele forma e fala, não, eu quero trabalhar na área elétrica, certo? Porque na área elétrica você vai trabalhar muito menos na mecânica do que se você estivesse trabalhando especificamente na área mecânica ali. E o curso de mecânica, eu penso, eu posso fazer uma divisão que se a gente for fazer um estudo, uma pesquisa, eu acho que mais de 80% migra mais para a parte mecânica, certo? Quando a pessoa forma ali, o pessoal geralmente ele já desenvolve mais habilidades mecânicas. E da parte elétrica você tem um percentual um pouco menor. Mas são oportunidades, de acordo com a característica natural de cada pessoa, ela escolhe o caminho que quer seguir, certo? E vai depender do trabalho dela dali para frente, dela absorver os conhecimentos, dela praticar seus conhecimentos e fazer aquilo se transformar num produto para ela oferecer isso ao mercado. Bacana, okay? Exatamente. Ô, João, você ia falar, te cortei e deixar o assunto é envolvente, né? Na verdade, até falar com o Newton aqui, muitas das vezes a gente se depara com alguns alunos que estão fazendo o curso eletromecânica, mas querem seguir apenas uma área. Eles querem seguir, digamos, a área mecânica ou a área elétrica, né? Mas, como é o curso, a gente tem que fazer, né? Passar os ensinamentos do curso completo. O profissional, o estudante, o futuro profissional, depois ele pode optar se ele tem a preferência, né, de uma ou de outra, mas ele vai ser habilitado nas áreas de como usar o que o curso oferece mesmo, né? Então, algumas vezes a gente se depara com alunos dessa forma também, né? Olá, Mark, vai abrir para várias perguntas aí, para os nossos espectadores? Eu estou acompanhando as perguntas aqui, mas as perguntas relativas ao que a gente está conversando eu já até apresentei, né? Teve só um comentário que surgiu aqui, do Adriano Nunes, achei bacana pra caramba, ele falou que já trabalha na área, mas o curso de eletromecânica, ele fez o curso, ajudou ele a ser promovido. Então, assim, a gente vê casos reais aqui, né, de pessoas que estão online aí falando de quanto que é importante a habilitação técnica, né? A gente vive num país que necessita muito de fabricar, de fazer, e a gente tem, na verdade, poucos profissionais que sabem fazer, né? Então é importantíssimo, né? Eu acho que ficou bem claro para todo mundo que essa gama da manutenção voltada aí para equipamentos eletromecânicos, a indústria de modo geral, tem por si só várias oportunidades, né? E cabe a pessoa buscar fazer, né, um curso, né? Aqui é um curso que vai te dar competência total para atuar na indústria, né, e seguir carreiras aí industriais que são bem empolgantes, né? A gente sabe que tem muitos desafios, mas realmente tem muita oportunidade, né? Tem muito projeto legal para trabalhar, muita carreira para fazer, né? E lá dentro é um mar de
de possibilidades e oportunidades, né? Rojoel, eu acho que aqui nós estamos praticamente sem perguntas. Deixa aí, se alguém tiver alguma pergunta aí, quiser expor para a gente. Deixar aberto as perguntas. O Ricardo Ribeiro fez uma pergunta aqui, eu já respondi um pouco mais cedo, falando sobre a média salarial. Ricardo, eu vou me ater somente ao estudo lá do Portal da Indústria, né? Ele deu uma média, deixa eu até pegar aqui o valor, uma média do DF de 2.978, só que isso a gente tem que considerar que tem várias hierarquias aqui, né? Amém. Não é pessoa que entra já como disse aqui o Newton aqui, no plano de carga salário da Ciplan, ele entra como técnico 1 e ele já ganha um valor alto, não é assim que funciona, né? E também profissionais de competência maior, que tem uma responsabilidade maior, né? Nessa média. Mas a média, em relação ao país, é 7% a mais que o país, né? Então, é um salário considerável. R$ 2.978, segundo o portal aí da indústria. Beleza? Lamarck, até um comentário, só abrindo a oportunidade em função do que o Lamarck está comentando sobre a questão salarial. Eu acredito que a média salarial do técnico eletromecânico na Ciplan é maior do que a média aqui no DF. Já é uma boa referência. Olha, né? Estamos e a acima pessoa da média. E já tem uma oportunidade melhor lá na Ciplan, né? Isso. Ô, Newton, acabaram de fazer uma pergunta aqui com relação a isso. O Celso Dias perguntou como o estagiário pode entrar na Ciplan? Existe um programa de estágio lá dentro? Sim, na Ciplan tem vários projetos de estágio. Eu estou lá há 10 anos e já passaram pela área da manutenção vários estagiários, certo? Sempre a gente tem programa, eles variam muito, tem vezes 2 ou 3, mas sempre tivemos estagiários, certo? No momento hoje nós temos um trabalhando conosco lá, certo? Esses programas, é bom sempre ficar atento ao portal da Ciplan, lá do DHO, né? Ficar atento a essas oportunidades de estágio. Eu acredito que no próximo ano teremos mais oportunidades ainda. Ok? Show de bola. É isso, gente. Não temos mais nenhuma pergunta aqui. Gostaria de acrescentar alguma coisa aí, Joel? Para a gente poder finalizar. A gente já está com 1 hora de live. Lembrando que a gente está numa live, né, Lamarck? Então, vou pedir aí para todo mundo dar um like ali para a gente, né? Dar uma curtida aí, que vai ajudar bastante a nossa live, o nosso assunto. E pedir para acompanhar também, né? Dar um reforço para acompanhar as lives da semana. Então, sempre, como o Lamarck falou no início, a gente vai ter as lives aí do Senai sempre nas terças e quintas. Então, hoje a gente abriu a Semana Tecnológica, né? E não esqueça de dar o joinha lá para a gente. Então é isso, então. Eu quero agradecer aqui a participação do Newton, né, a participação do Rojoelmo, toda a equipe aí que nos deu suporte, né, para fazer essa live aí tão maravilhosa e que eu acho que esclareceu para muitos que queriam entender um pouco mais o que o tal do eletromecânico faz, né? E agradecer a todos que participaram, beleza, gente? Gente, muito obrigado a todos. A gente vai... Quero agradecer também às empresas, né? Então, a Brasal Refrigerantes aí na figura do André, a Cristalina Alimentos na figura do Paulo. Então, são empresas aí que ajudou a gente aí nessa live. Obrigado, Paulo. Obrigado, André. Obrigado a Ciplan aí com o Newton. O Newton praticamente foi a nossa estrela da nossa live aqui hoje. Então, quero agradecer a todos os espectadores aí da nossa live, os nossos alunos e as pessoas também que assistiram nossa live com o intuito de saber um pouco mais do nosso curso, né? Então, obrigado a todos aí e obrigado por estar com a gente aqui nessa noite. Muito bem. Eu agradeço aí a simpatia de vocês, eu que agradeço e foi uma honra poder estar participando aqui do evento e estou à disposição. Sempre que precisarem, eu acho que tanto eu como a Ciplan, a gente tem esse compromisso social aí de poder estar ajudando os profissionais e ver a indústria crescendo e os profissionais da indústria tendo mais oportunidades. Então, sempre que precisar, estou à disposição e repito, é uma honra aí poder participar. Tá bom?
Obrigado. A honra é nossa, Nilton. Ok. Eu que agradeço. Gente, boa noite a todos. Fiquem com Boa Deus e até a próxima. Até mais, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite.